Tonight's event can help to demonstrate our desire, as we prepare to leave the European Union, to maintain strong bonds that have been created between us. You have a wonderful embassy here in London and team who work tirelessly to serve and promote the large population of Portuguese in the United Kingdom. And I'm delighted that we're also joined by Her Majesty's Ambassador to Portugal this evening, who will be working with the substantial UK population living in Portugal as well. The purpose of our meeting today is to bring you Portugal's community leaders and representatives here in the UK, together with officials from my department, the Department for Exiting the European Union, and from the Home Office, to discuss issues that matter to you. And I know that many of you, your friends and families, will want to know what our EU exit means for the future for your future in the UK. And as the Prime Minister said in her speech in Florence in September to all EU citizens who've made their lives in the UK, and as she reiterated in her open letter more recently, we want you to stay. We value you and we thank you for your contribution to our country. And I know from my own constituency in Worcester, the deep roots of the Portuguese community up and down the United Kingdom and the contribution that Portuguese individuals and families in the UK have been making for generations. Everyone in this room and members of Portuguese communities in cities and regions all over the UK make a contribution to British society and culture. You help to save lives, you teach children, you build bridges and homes, you enrich our restaurant and hospitality industries, but also our science base and our universities, and you help to make Britain the inclusive and diverse society that it is. So I want to stress that you are a really important part of our community in the UK. We want to make sure that everyone here continues to feel welcome and that you're able to carry on living your lives as before in the country that you've chosen to make your home. And I hope that today's event will help to demonstrate that commitment. Now, from the start of the negotiations, we have prioritised citizens' rights, and I'm delighted we've reached political agreement with the European Commission on citizens' rights and achieved sufficient progress in the first stage of negotiations. That agreement will secure your rights and those of 3 million other EU citizens in the UK, as well as those of 1 million UK citizens living across the EU. It gives certainty not only about residency, but also healthcare, pensions and other benefits. And it will enable families who've built their lives together in the UK and in the EU to stay together. We've agreed close family members can join after exit on the basis of current EU rules, as long as the relationship existed at the point of our withdrawal. And let me stress, the guarantee we're giving on rights is real. We've committed to incorporating our agreement fully into UK law. This will mean the UK courts can rely directly on it, and your rights will be protected fully in law. Details of the agreement are set out in the joint report published by the UK government and the EU Commission on the 8th of December, and I know that our officials will be able to talk through that in some more detail. Settled status will be granted to all of those who have been in the UK for 5 years or more at the point of the UK's exit from the EU. And for those of you, your friends or families, who don't yet have 5 years residency on that day, we will make sure that people are able to stay to make up those years so you can apply for settled status in the future. We've committed to a period of at least 2 years after exit for people to submit their applications for settled status. And we've made a commitment in the joint report that this application system will be smooth, streamlined and low cost. And I know, as the Ambassador said earlier, that the Portuguese community in the UK is well established. And for those people, and I suspect there are many who have already acquired permanent residence documents, I want to stress that there will be a simple process to exchange those for settled status free of charge. I think that is important. It's something that I personally lobbied colleagues in the government to make sure that we would achieve, because I recognise this is an important thing to secure, and I was delighted to see that included in the joint report. In addition, those who acquire settled status will be able to leave the country for up to 5 years without losing their right to return. And in this respect, we've gone further than existing EU law, which allows for only an absence of 2 years within the permanent residency process. The Home Office is currently developing their application system, which will be designed with your needs and priorities in mind. So this system will be launched for voluntary applications by the end of this year. Even while we are leaving the EU, we want to continue to deepen the strong relationship we already have with Portugal after decades, indeed centuries, of cooperation between the UK and Portugal.
At the heart of this strong relationship are the people-to-people links that have helped to shape our two great nations. Those stretch back more than 600 years in the oldest diplomatic alliance in the world, from the royal marriage between Philippa of Lancaster and King John of Portugal in 1387, to strong alliances forged on the battlefields of Europe, Africa and the Atlantic, to the trade in port wine and Madeira, to the football fields today of the Premier League. Our links bind us in times of need, just as in times of peace. And I was pleased to see, after the terrible forest fires in Portugal last year, that the North Wales Fire and Rescue Authority recently donated 400 helmets to the firefighters of Portugal. Our ambassador, I believe, handed them over in Coimbra just last week. Beyond our people-to-people links, in areas of trade and security cooperation, Britain's relationship with Portugal has gone from strength to strength. In 2016, Portuguese exports of goods and services to the UK totalled €7.5 billion, and the UK exported some €3.3 billion to Portugal. Over the last 3 years, Portuguese exports to the UK grew at around 3 times the rate of the overall export rate, and the UK is the third largest source of foreign direct investment into Portugal. We work closely together on security, as we have since the Treaty of Windsor, but today tracking British criminals who have fled to the Algarve or stopping shipments of illegal counterfeit cigarettes destined for the UK. The bilateral ties between Portugal and the UK in the field of science, a huge area of opportunity, are very deep. And I was delighted to learn, for example, that a consortium consisting of UCL and 5 Portuguese universities secured €15 million of EU funding to launch the Discovery Centre of Regenerative and Precision Medicine in 2016. Above all, it's our shared values that bind us together. And I'm keen to stress that while we are leaving the European Union, we aren't leaving Europe. These relationships will remain as important as ever to the UK. We want to continue to be close friends, committed trading partners, and unwavering allies to you and to the European Union after we have left. So I hope that people who are here today will leave more informed about the steps we're taking to secure your future. I also hope that as community leaders, you leave today able to share the information you've learned with friends and relatives in the Portuguese community up and down this country, and have the chance to share your views with us. Reassuring and informing our citizens is best done when it's a shared endeavour. That's why we hope to host more events such as this with EU citizens across the country. And let me just finish with reassuring you that despite the challenges and the work that is ahead, we look forward to our ongoing relationship and partnership in the future. We place a huge value on our centuries-old relationship with Portugal, but an even greater value on the contribution of Portuguese citizens living in the UK. Thank you very much. Thank you very much, Minister. Thank you for your kind words, interesting words. So, no doubt of both countries' commitment to continue this fruitful, very old relationship, and even perhaps giving now a new impetus. With your permission, I will join the Ministry to a room, because the Minister is going to give some words to the Portuguese press. But in the meantime, the British ambassador will come to talk about you and to talk to you, Ambassador Kirsty Hayes, an old friend that loves our country, that knows our country, and comes often to London to defend our country. Please, Kirsty. And I will join the minister. Muito obrigado. Queria começar por agradecer ao embaixador Lobo Tunes e ao ministro Robin Walker por me convidarem para participar neste evento. É um enorme prazer estar hoje aqui. Estou a chegar ao fim dos meus 4 anos como embaixadora do Reino Unido em Portugal. Tem sido uma honra representar o meu país em Portugal. Como disse o Sr. Ministro, eu represento a nossa mais antiga relação bilateral, a antiga aliança. O mais antigo tratado diplomático do mundo, assinado entre a Inglaterra e Portugal em 1363. Tem sido desde sempre um pilar da nossa histórica relação. Ao escrever as suas memórias, Winston Churchill registrou as reações dos deputados quando relembrou à Câmara dos Comuns a antiguidade da aliança com Portugal. Falei num tom de voz uniforme
e fiz uma pausa para permitir à Câmara tomar consciência da data, 1373. À medida que se iam apercebendo, começou a surgir como que um desespero. Suponho que nunca houve, nem nunca haverá, no contexto da atividade normal da diplomática britânica, uma tal continuidade no relacionamento entre as duas potências. Podemos constatar o impacto deste relacionamento tão antigo e tão estreito através das relações entre os nossos povos ao longo dos tempos e que muitos de vós nesta sala representam. Se recuarmos ao tempo do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, lembramos que ele ordenou ao inglês de Alberto de Hastings como primeiro bispo de Lisboa, em reconhecimento ao papel da Inglaterra da reconquista de Lisboa. Os nomes das famílias britânicas associadas à produção de vinho de Porto e de Madeira conhecem-se há séculos. Crofts, Grahams, Taylors, Symingtons são ainda hoje figuras centrais desta próspera indústria em Portugal. Hoje em dia, estas ligações manifestam-se, por exemplo, no fato de podermos comprar excelentes pastéis de nata em Lambeth, onde eu também já vivi. E é muito bom ver hoje o meu amigo e vice-presidente da Câmara de Lambeth, Dr. Guilherme Rosa. Atualmente, os pastéis de nata já são muito conhecidos no Reino Unido, mas, apesar disso, há alguns mestres foram um dos desafios mais difíceis no concurso de culinária Great British Bake Off. E, de modo mais geral, os restaurantes portugueses estão muito na moda. Não só na minha antiga vinhança, conhecida como Little Portugal, mas também em outras zonas. Vemos a língua portuguesa ser ensinada em escolas e universidades espalhadas pelo Reino Unido, sem esquecer as ilhas de Canal, claro. O Instituto de Camões desenvolve um trabalho extraordinário de promoção da língua e cultura portuguesas. No setor das artes do Reino Unido, Portugal também está bem representado. Da moda à arquitetura, das oficinas de artes aos estudos de gravação, os designers, artistas, cantores e atores portugueses demonstram um desempenho excelente. E voltando agora a Portugal, recordo que o British Council está a celebrar este ano os 80 anos de existência em Portugal, contribuindo ao longo de várias décadas para aproximar os nossos povos, ainda mais através da cultura. A ciência e a inovação é outro setor muito importante para os nossos dois países. Existem muitos investigadores britânicos, especialistas nas suas áreas, a trabalhar em diversas regiões em Portugal e também muitos investigadores portugueses trabalharam em universidades e institutos no Reino Unido. Fico satisfeito também por ver hoje aqui conosco representantes de PASUC, a Associação dos Investigadores Portugueses no Reino Unido. Tive muito gosto em participar no evento organizado por eles em dezembro passado. As suas atividades são muito abrangentes e centradas em tecnologia de ponta. Tenho o prazer de poder anunciar que a nossa Embaixada em Lisboa vai passar a desenvolver mais atividades nesta área tão importante, tendo criado muito recentemente uma nova função especificamente para trabalhar em ciência e tecnologia. O ministro Robin Walker mencionou também as nossas ligações comerciais e os treinadores de futebol portugueses, mas as pessoas que aqui nesta sala representam bem como a comunidade portuguesa é importante e está bem integrada entre nós. Advogados, professores, bancários, profissionais da saúde, entre outros que residem aqui. Vocês são a razão pela qual a nossa prioridade foi assegurar um acordo no início das negociações. Um acordo que permite continuar a viver aqui depois de março de 2019 para continuarem a contribuir e a fazer parte do tecido social que compõe o Reino Unido. Nós valorizamos muito a vossa contribuição.
É óbvio que os laços que unem os nossos dois países permanecem tão fortes hoje como no passado. Estamos muito empenhados em renovar e projetar esta aliança para o futuro, como aliados e amigos, desde sempre e para sempre. Aliados e amigos é o nome que demos a um novo projeto que lançamos em dezembro, ao longo do qual pretendemos destacar exemplos de pessoas bem-sucedidas que têm ligações aos dois países. Convidamos para anfitriões do nosso primeiro evento a Sofia Escobar, que conhecem certamente pelo magnífico trabalho no West End em Londres, e Kenton Thatcher, um fotógrafo britânico radicado em Portugal. Entre os convidados britânicos e portugueses estiveram desde deputados a cientistas, profissionais da saúde, incluindo o enfermeiro fantástico Carlos Pinto, que salvou a vida de uma das vítimas dos ataques terrorísticos em Londres. Académicos e gestores de empresas que explicaram por que estas ligações entre Portugal e o Reino Unido são tão fortes. Entre os diversos testemunhos que ouvimos, destaco, por exemplo, estes. Sinto que há uma amizade suficientemente diferente para percebermos as diferenças, mas com verdadeiros pontos entre nós. Ou, a pessoa que sou deve-se tanto a Portugal como ao Reino Unido. Concordamos com isso. Acho que valorizamos as qualidades que encontramos uns com os outros. Sinto esta amizade quando falo com empresas, universidades ou membros de governo, mesmo quando o tema é o Brexit. A aliança atlântica que partilhamos fez do Reino Unido e Portugal países abertos e virados pelo exterior, empenhados no internacionalismo. Partilhamos uma história longa e orgulhosa de apoio e promoção de paz e segurança. Somos parceiros na NATO e totalmente empenhados no seu futuro. Quando o Reino Unido sair da União Europeia, iremos manter uma estreita relação de segurança e defesa com a União Europeia e com Portugal, empenhados de combater as ameaças de segurança internacional juntamente com os nossos aliados. Tenho ouvido muitas vezes que Portugal sente tristeza pela nossa saída da União Europeia, mas também ouço repetidamente a afirmação que a nossa amizade e parceria estreita vão continuar. Os laços entre as pessoas vão continuar. Até porque Portugal está altamente classificado. Em paralelo com os muitos prémios que Portugal conquistou nos World Travel Awards no ano passado, o Porto foi recentemente considerado como a segunda maior cidade do mundo para se viver em 2018, de acordo com a Time Out. Lisboa também me aparece no top 10. Então, tenho viajado muito através de Portugal para falar com uma comunidade britânica que preferia o sol e o calor portugueses à nossa chuva e que foi viver para Portugal. Desde o referendo, falei com mais de 1.000 dos cerca de 40.000 habitantes que calculamos que estejam a viver em Portugal. Tal como vocês, eles partilharam as suas preocupações e ansiedades relativamente ao futuro. Recentemente, tenho partilhado com eles detalhes do acordo sobre direitos dos cidadãos que lhes permitirá continuar a viver no país que consideram a sua casa, Portugal. Gostaríamos hoje oferecer a mesma clareza e segurança à comunidade portuguesa no Reino Unido. Esta é uma oportunidade importante para vocês nos falarem sobre as vossas expectativas e preocupações e as dos outros portugueses que fizeram do Reino Unido a sua casa. Estamos aqui para vos ouvir. Muito obrigada.